Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e como vocês sabem, eu utilizo essa ferramenta aqui do YouTube como um canal para auxiliar as minhas aulas presenciais. Nesse momento, a gente está vivendo uma situação bem atípica e por conta disso a gente vai intensificar mais as postagens de atividades e aulas aqui nesse canal. Por quê? Justamente para que vocês não fiquem sem aula, tá? Então, vamos resolver um dos problemas que eu passei na lista de exercício, que é esse problema aqui envolvendo plano inclinado. E ele é um problema de plano inclinado um pouquinho diferente. Por quê? Porque nele eu tenho esse bloco aqui subindo a rampa e ele vai arrastando aqui um outro bloco nessa polia. Então vamos resolver o problema. Como a gente sabe, o problema ele traz essa situação que eu já apresentei para vocês. E esse bloco aqui, ele é puxado por essa força de 12 newtons, tá? É dado para mim também a massa desses blocos. O ângulo aqui, ele chama de um ângulo θ, mas ele fala que esse ângulo ele é de 37 graus. Ele fala assim, ó, a caixa está ligada por uma corda a outra caixa de massa M1 de 3 kg, que é essa, apoiada em um piso horizontal. O plano inclinado, o piso e a polia não tem atrito, ou seja, a gente vai desprezar a força de atrito aqui nessa situação. E as massas da polia e da corda são desprezíveis. Ele quer saber qual é a tração na corda. Se vocês lembrarem de algumas aulas que a gente já teve, eu falei para vocês de alguns passos que a gente tem que seguir, não necessariamente igual, mas isso serve como um roteirozinho para você ir resolvendo o problema. Geralmente, o que é que eu faço? O meu primeiro passo para resolver esse tipo de problema é identificar as forças. Então, a gente tem aqui, ó, vamos identificar as forças. A gente tem a força-peso, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2. A gente tem a força, que a gente chama de normal, aqui eu estou chamando normal 1 no bloco 1 e normal 2 no bloco 2, que é a força que a superfície aplica no bloco, tá? Essa força ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, por isso que ela está inclinada aqui, ó, já que a superfície está inclinada, e essa força N1 aqui também está formando um ângulo de 90 graus com essa superfície horizontal. Tem mais forças? Tem. Eu tenho uma força de tração, por quê? Porque esse bloco aqui está sendo puxado para cima, então ele vai arrastar esse bloco. E aí a gente sabe que assim como esse bloco da frente puxa esse bloco de trás, esse bloco de trás, por meio da corda, aplica uma força nesse bloco aqui da frente. Então eu tenho um par aqui de trações que são iguais. Geralmente o que a gente faz? A gente não trabalha com esse peso, a gente trabalha com as componentes desse peso. Então eu vou separar esse peso em duas componentes, que é uma componente P2Y e uma componente P2X. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque nós estamos interessados nas forças que de alguma forma influenciam no movimento. E como o movimento vai se dar numa dada direção aqui, que vai ser essa direção aqui, ó, esse peso fica complicado de utilizar ele diretamente. Então a gente precisa identificar que geralmente quando eu tenho um plano inclinado, a força-peso, que é vertical, né, sempre aqui para baixo, ela vai poder ser decomposta em duas partes. Uma para cá, ó, aqui logo abaixo da normal, e uma outra aqui na direção do plano inclinado, tá? Outra coisa também que a gente já viu é que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de inclinação do plano, ele é igual ao ângulo que a força-peso vai formar com essa componente aqui, ó, com essa componente, no caso aqui, perpendicular ao plano. Bem, feito isso, a gente agora vai para o segundo passo, que é identificar uma provável direção para o movimento e adotar um sentido para as forças como positivo ou negativo. Eu geralmente faço o seguinte, ó. Eu sei que a direção do movimento vai ser essa, ó. Essa caixa aqui ela vai na horizontal, enquanto essa outra aqui vai subindo aqui na diagonal. E eu vou adotar que todas as forças que estão apontando aqui no sentido do movimento, eu vou adotar elas como positivas. E quem estiver atrapalhando o movimento, ou seja, no sentido contrário que é o do movimento, eu vou considerar como negativas. Então, primeiros passos são esses. O primeiro é eu identificar as forças e depois verificar se existe uma situação de movimento e qual seria a direção desse movimento para eu saber quem influencia de forma positiva e quem influencia de forma negativa. Feito isso, agora a gente pode ir para o nosso terceiro e último passo, que vai ser aplicar a segunda lei no sistema e calcular aquilo que a gente precisa. No caso, ele está pedindo para calcular a tração. Para calcular a tração, como esse conjunto ele está em movimento, eu posso analisar um bloco ou outro, ou até mesmo os dois juntos.
Só que se eu analisar, por exemplo, esse bloco aqui em movimento, eu vou ver que a força aqui que está empurrando aqui o bloco é apenas a tração. Só que se eu aplicar a segunda lei, né, que pode ser escrita da forma força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu vou precisar da aceleração desse bloco, e eu não tenho, então eu não vou ter nem a tração e nem a aceleração, e nem tampouco para esse outro aqui, ó. Nesse caso eu sugiro que vocês calculem primeiro a aceleração, para depois calcular essas forças, principalmente que aparecem aos pares. Bem, eu tenho aqui, analisando os dois blocos ao mesmo tempo, eu vou ter que a soma das forças, né, ou seja, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Analisando os dois blocos, eu tenho o seguinte, ó. Essa força F aqui influencia o movimento no sentido positivo, então eu vou ter mais F. Eu vou ter esse P2x aqui negativo, porque está atrapalhando. Essa tração também negativa, tá aqui ela. E eu vou ter essa tração aqui ajudando o movimento, né? Então ela vai entrar como positiva. Então tá aqui, ó, M1 e M2 vezes a aceleração. Essas trações aqui eu sei que elas são iguais, então elas vão se cancelar. E por fim sobra apenas isso aqui, ó. E aí eu posso simplesmente isolar aqui a minha aceleração, dividindo aqui essa diferença dessas duas forças pela soma dessas massas. Como vocês podem ver, eu vou precisar saber quem são essas forças e as massas, tá? Esse P2x aqui, ele é essa força aqui, ó. E como é que eu calculo ele? A gente tem que lembrar de uma coisa, ó. Isso aqui é como se eu tivesse aqui um triângulo retângulo, ó. Onde esse P2x, apesar dele estar desenhado ali em cima, ele poderia estar muito bem aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, o cateto adjacente, que é o que está próximo, no caso aqui o P2y. E aqui desse outro lado, que seria esse mesmo lado aqui, ó, eu tenho o P2x. Bem, a gente sempre vai adotar o seguinte, ó, quando vocês quiserem calcular as componentes e for aquela componente que está próxima, vocês vão usar cosseno. Então vocês vão ter P2 vezes o cosseno para achar o P2y. E para achar aqui o cateto oposto, vocês vão usar o seno. Eu já fiz isso num outro vídeo que está aqui na descrição. Se vocês tiverem mais dúvida de como fazer a decomposição do peso em planos inclinados, eu sugiro que vocês deem uma assistida aqui depois nesse outro vídeo. Feito isso, ó, então eu vou ter P2 vezes o seno, tá aqui. O P2 é o peso do bloco 2, então eu tenho aqui, ó, o P2 e eu tenho aqui esse seno. Bem, a gente sabe também que, no caso aqui, a massa do bloco 2, ela tá aqui, ó, ela é de 1 kg, então eu já coloquei aqui. A gravidade, no caso desse livro, ele adota como 9,8. E o ângulo aqui, ele é 37 graus. Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aqui a calculadora para calcular aqui o seno dos 37 graus. E vocês vão ver que vai dar isso aqui, ó, 0,618. Então a gente pode arredondar isso aqui para aproximadamente 0,6. Agora é só fazer o produto aqui do 9,8 com 0,6 e a gente vai chegar numa força P2x de aproximadamente 5,88. Esse é o valor dessa força aqui. E o valor dessa outra força? O valor dessa outra força foi dado, ó, ele é de 12 newtons, então eu tenho o valor dele aqui, ó. Eu tenho também as massas, então tá ali o meu M2, que é 1. E eu tenho aqui o meu M1, que é 3. Então tá aqui, ó. Bem, se vocês fizerem aqui a diferença aqui, vocês vão ter esse valor aqui, ó, 6,12, e a soma aqui das massas vai dar 4. Dividindo, vocês vão ter esse valor aqui para aceleração. Com isso a gente calcula a aceleração e agora a gente pode ir calcular a nossa força de tração. Como? Analisando apenas um dos blocos. Então, no caso aqui, eu escolhi analisar o bloco 1. Por quê? Porque a quantidade de forças nele aqui na direção do movimento é menor, então vai ficar um pouco mais fácil. E aí é só eu fazer o seguinte, ó, eu vou ter aqui a minha força resultante, que vai ser só o T, é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a massa é só a massa dele. Eu já tenho aqui a massa dele, que é 3, a gente viu aqui, ó, e a aceleração a gente já calculou. Fazendo esse produto, eu chego numa força de tração de 4,6 newtons. Só recapitulando, para resolver esse tipo de problema, o primeiro passo é você identificar as forças. O segundo é você verificar se está em movimento e adotar um sentido como positivo e outro como negativo para as forças. E depois aplicar a segunda lei de Newton. Seja isso para os blocos todos, aqui para os dois blocos, no caso que eu queria calcular a aceleração, ou aplicar isso em apenas um dos blocos, que no caso você pode escolher qual dos dois você vai aplicar, vai depender do que você achar mais fácil. É isso, pessoal, como eu falei para vocês, a gente agora vai intensificar um pouco mais a quantidade de vídeos aqui no canal, por conta desse nosso processo aí que a gente está passando agora.
E não deixem de assistir os vídeos, vão aí estudando, repasse para aquele seu colega que também, principalmente, está sem aula e precisa estudar a matéria. E valeu, pessoal. Até a próxima.